Mateus capítulo 23. Meus irmãos, antes de ler, só uma breve explicação. Nós vamos ler do versículo 13 até o 39, é uma leitura um pouco longa. Mas vocês vão perceber que no versículo 14 ele está entre colchetes. Nesse discurso de Jesus, é o último discurso público de Jesus, ele está pronunciando aqui 8 ais, e eu vou falar do porquê são 8 ais, né? Quando você encontra na sua Bíblia um trecho entre colchetes, algumas versões vão trazer, algumas traduções, mas a maioria traz, porque assim, nós não temos o Novo Testamento original, completinho, bonitinho. O que nós temos são várias cópias, várias transcrições que foram passadas e repassadas. E existe um estudo, uma disciplina chamada crítica textual, de estudiosos no grego, nos originais, que vão justamente estudar para analisar a partir da comparação dessas cópias, quais se aproximam mais do original, tendo ali uma exatidão de 99% quando eles comparam. Quando há muita divergência entre citava ou não, lá nos originais, eles colocam entre colchetes. Nós consideramos esse texto, e eu vou considerar esse versículo 14 como um segundo ai, porque não é algo que distorce ou é algo que Jesus não ensinaria. Na verdade, quando a gente olha lá em Lucas, capítulo 20, versículo 47, nós observamos Jesus falando isso a respeito dos escribas e fariseus. Ele vai dizer o seguinte: esses homens que devoram as casas das viúvas e para o justificar fazem longas orações, estes sofrerão juízo muito mais severo. Então, eu vou considerar esse versículo 14 como o segundo ai, só a título de esclarecimento para os irmãos. Mas vamos para a leitura do texto, propriamente dito, do versículo 13 até o versículo 39, assim diz a palavra do Senhor. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens. Pois vós não entrais, nem deixais entrar o que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para o justificar fazeis longas orações. Por isso sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis: quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas.
Assim, contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junto aos seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Eis que esta casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Deus bendito, nós estamos diante da tua palavra que é a verdade e que expõe o nosso coração, nos confronta, nos exorta. E diante desse discurso que acabamos de ler, proferido por Jesus, o nosso Salvador, discurso duro, nós queremos pedir por misericórdia, Deus, que o Senhor fale aos nossos corações. Que a começar em mim, o Senhor trate o que precisa ser tratado em nossas vidas. O que precisa ser mudado, para que possamos experimentar e alcançar a graça e a misericórdia do Senhor. Que haja mudança, que haja arrependimento, que haja quebrantamento no nosso meio. E oro pedindo por isso, confiado no Senhor, no teu Santo Espírito, que convence, hoje e sempre. Amém. Amém. Você já sofreu algum tipo de denúncia, de acusação? Quem aqui tem irmão, já passou por isso em algum momento. Ah, pai, fulano brigou lá na escola. Mãe, bichinho deixou o prato sujo lá, não lavou não, como a senhora mandou. Quem tem irmão já passou por isso. Um acusando o outro, tirando o corpo fora. Talvez você já tenha sido acusado, denunciado de algo que realmente você fez, de algo que realmente você era culpado. Ou talvez ainda pior, você já tenha sido acusado injustamente de alguma coisa e até sofreu as consequências por causa disso. Dos seus próprios pais, talvez no seu trabalho e sofreu alguma repreensão, alguma advertência por causa disso. Em um relacionamento e acabou tendo que se afastar de alguém que você gostava por causa de acusações e denúncias falsas. E no texto que nós lemos, nós temos Jesus denunciando. Jesus trazendo uma acusação muito grave a um grupo de pessoas, aos líderes religiosos da sua época, escribas e fariseus. E a denúncia feita por Cristo aqui, meus irmãos, não nasce de boatos, não nasce de uma observação distante, não nasce de informações incompletas, não é uma acusação injusta, muito menos precipitada. Ela procede daquele que conhece todas as coisas. Daquele que não vê somente o exterior, mas principalmente aquele que sonda os corações e as intenções, as motivações mais profundas. Quando nós lemos essa declaração de Jesus aqui, nós não estamos diante de uma crítica humana sujeita a erro, mas de um pronunciamento divino que revela uma realidade espiritual terrível. Mateus capítulo 23 registra o último discurso público de Jesus. Jesus estava aqui no templo, na semana da paixão, e as palavras de Jesus aqui têm o peso de alguém que logo, logo iria encarar a cruz. E existe um detalhe pastoral aqui precioso, porque ao que tudo indica, Jesus, nesse trecho aqui, ele não está discutindo diretamente com os escribas e fariseus. É provável que nem todos estivessem presentes ali. Mas ele fala aqui, especialmente, advertindo o povo e os discípulos, cuidado
com esses homens. Cuidado para não cair no ensinamento dos falsos profetas, desses que dizem ser o que não são. Jesus está arrancando a máscara desses homens, por amor, por misericórdia ao seu povo, para que a sua igreja, para que as suas ovelhas não caiam nas garras desses escribas e fariseus. Há um detalhe também interessante, um paralelo, porque quando nós temos o início do ministério de Jesus lá no Sermão do Monte, Jesus pronuncia bem-aventuranças, palavras de vida, palavras de esperança, de alegria, promessas maravilhosas. E aqui, no final do seu ministério, Jesus traz aqui palavras de advertência, denúncia, juízo. Se as bem-aventuranças demonstravam o caráter do cidadão do reino, Jesus aqui nos ais expõe o caráter de uma religião que quer se assemelhar ao reino, mas está longe de ser a verdadeira religião, a religião que agrada o Senhor. Portanto, meus irmãos, no texto que acabamos de ler, nós encontramos duas realidades pesadas aqui. O juízo do rei contra a hipocrisia religiosa e o lamento do rei por aqueles que rejeitam a sua graça. Vejamos então nessa noite, nesses dois termos, primeiro, o juízo do rei, pronunciado do verso 13 ao verso 36. Jesus pronuncia aqui uma sequência de ais, 8 ais. E o que é um ai? O ai é uma expressão profética, é uma palavra profética para aqueles que estão recebendo o juízo de Deus. É uma declaração de juízo, de condenação, de reprovação. Não são meras exclamações emocionais, são declarações proféticas. É a sentença do rei contra um povo, contra pessoas que estão assumindo uma espiritualidade que é contrária à verdadeira espiritualidade. Jesus, ao longo do seu ministério, ele pronunciou alguns ais. Ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim, porque se Tiro e Sidom tivessem realizado esses milagres, eles teriam se arrependido. No Antigo Testamento nós encontramos, principalmente no livro do profeta Isaías, ele se referindo a cidades, a nações. Ai dessas cidades, ai dessas nações. São declarações de juízo contra determinada região, contra determinada cidade. Jesus aqui está emitindo juízo contra esses falsos religiosos. E no primeiro ai, aí no verso 13, Jesus denuncia o pecado deles de fecharem o reino para aqueles que queriam entrar. Jesus estava dizendo, olha, vocês nem entram no reino, nem estão deixando entrar aqueles que estão buscando. Veja que coisa terrível é colocada aqui por Jesus. Esses homens eram verdadeiras fechaduras. Eles pregavam uma religião baseada nas obras, baseadas no próprio mérito, na autojustiça. E estavam ensinando isso para outras pessoas, e por causa disso, desse falso ensinamento, dessa falsa doutrina, desse falso evangelho, não somente não conseguiam se aproximar do Senhor de verdade, como estavam impedindo que outros aproximassem. Além do que era ensinado, a própria vida desses homens, uma vida que não condizia com o que eles pregavam. Eram bons de falar, como o verso 1 ao 12 vão mostrar isso daí. Eles ensinavam, pregavam, mas muito daquilo que eles ensinavam e pregavam, eles mesmos não queriam viver. O próprio testemunho era um impeditivo de que as pessoas pudessem entrar no reino. E, meus irmãos, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Que coisa terrível Jesus está ensinando aqui. Quando a gente prega, quando se prega um evangelho sem Cristo, um evangelho baseado nos próprios méritos, quando o arrependimento é substituído por performance, por uma aparência exterior, nós estamos impedindo que pessoas se acheguem a Cristo, conheçam a Jesus de verdade. E veja, não se engane. Muitos líderes fazem isso sim, falsos líderes, a gente encontra isso aos montes na internet. Pessoas que postam vídeos bizarros, pregações escandalosas,
Você vê um monte de gente lá aplaudindo, né, curtindo, indo no mesmo caminho, esses homens impedindo outras pessoas de se achegarem ao reino. Mas não só são esses homens, não. Nós também podemos impedir com a nossa falta de testemunho. Quando a gente não vive o que a gente crê, o que a gente prega, quando não damos exemplo, quando a nossa vida não condiz, quando a nossa prática não condiz com aquilo que nós cremos, nós podemos servir de empecilho para as pessoas, pedra de tropeço para as pessoas. E a gente precisa se perguntar, será que nós temos sido tropeço para que as pessoas venham a Cristo? Ou nós temos sido instrumentos de Deus para que outros conheçam a Jesus? Ai desses homens, porque não entravam e nem deixavam outros entrarem. O segundo ai, aí no verso 14, é um ai que denuncia o pecado desses falsos líderes que eram capazes de explorar os vulneráveis. Nós ouvimos hoje pela manhã na EBD, agora à tarde também, a instituição da diaconia, do ofício do diaconato, justamente cuidando dos vulneráveis, da viúva, do órfão, dos necessitados. E Jesus denuncia aqui que esses homens, eles não se preocupavam, pelo contrário, eles exploravam as viúvas. E, meus irmãos, as viúvas aqui eram um grupo vulnerável na época. Ainda hoje o é. Um grupo vulnerável em todos os sentidos, frágil em todos os sentidos. Emocionalmente, materialmente, fisicamente, espiritualmente. E a gente precisa tomar muito cuidado com o que é dito aqui por Jesus. Especialmente no ambiente onde a gente está, um ambiente de igreja. Nós, pastores, presbíteros, líderes de pequenos grupos, nós, irmãos que aconselhamos uns aos outros, nós lidamos com pessoas que pecam. Não é verdade? Nós lidamos com pecadores. Pessoas que muitas vezes estão fragilizadas, que abrem o seu coração para a gente, que conta sobre a vida, que conta sobre as dores, que se expõem para a gente. E quando essas pessoas chegam até nós com essas demandas, com essa fragilidade, a gente tem dois caminhos. Ou a gente aponta Cristo como solução, ajudando essa pessoa, ou a gente vai se aproveitar da fragilidade dessa pessoa. Aproveitar para explorar, seja emocionalmente, espiritualmente, financeiramente. Tem um exemplo próximo a respeito disso, que a pessoa, os familiares, por pouco não saíram, não abandonaram o evangelho. Um certo familiar, não vou falar porque alguém pode conhecer, mas ficou enfermo e surgiu no meio da igreja um camarada profetizando, dizendo que a pessoa ia ser curada. Não se preocupa não, nós vamos orar aqui. E aproveitando da fragilidade da família, dizendo coisas que ele não tinha certeza. Tanto que o familiar depois faleceu e a família ficou muito chateada com esse cara, porque ele falou da parte dele, não falou da parte de Deus. E a família naquele momento, né, enfrentando a doença, a tristeza, a angústia, alguém que estava utilizando da palavra para conseguir benefício da família. E aqui Jesus diz pior, né? Esses homens faziam isso e ainda oravam. E ainda mostravam piedade para dizer que estavam cuidando dessas pessoas. Jesus diz que isso é, ai dessas pessoas que fazem isso. Meus irmãos, isso é terrível. Jesus está dizendo que nós não podemos fazer dessa forma, porque não é isso que um líder segundo o coração de Deus age. Isso é abominável. Ai daqueles que exploram os vulneráveis, os fracos, espiritualmente, emocionalmente. O terceiro ai aqui atinge uma ironia cruel. O texto diz que esses homens, eles percorrem terra e mar para fazer um prosélito, para fazer um discípulo deles. E é interessante porque a ironia estava, porque havia nessa época mesmo, no contexto, um avanço missionário dos judeus, indo anunciar e propagar a lei. Isso poderia ter sido uma coisa muito boa, né? Esses homens apontarem
para Yahvé, para o Senhor, para a lei. Mas esses homens não queriam que os que se convertiam se tornassem apenas um adorador do Senhor. Eles queriam que eles fossem tal qual eles eram, ou até piores. E olha o que Jesus diz: vocês, quando fazem isso, fazem esses camaradas 2 vezes piores, filhos do inferno. Meus irmãos, que coisa terrível. Isso nos ensina muito a respeito, a gente fala muito sobre discipulado aqui na igreja, tem incentivado o discipulado. E uma das coisas, uma das marcas do verdadeiro discipulado é que o discipulado tem a intenção e tem o objetivo de formar na outra pessoa o caráter de Jesus. Não é reproduzir um outro André, não é reproduzir um outro Ronildo, mas é reproduzir Cristo. Muitas pessoas, muitas igrejas, muitas religiões se preocupam em reproduzir seguidores dessa religião. Pessoas padrões que fazem aquilo, que sejam mais rigorosas do que quem ensinou. E Jesus está dizendo, olha, vocês quando fazem isso, estão criando gente pior do que vocês ainda. Veja que coisa terrível Jesus está dizendo. O quarto ai denuncia aqui a perversão dos juramentos. Jesus já havia tratado a respeito dos juramentos também no Sermão do Monte, falando que não há erro em você jurar. Apesar de que a palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. Nós fazemos juramentos. No casamento, a gente jura. Quando a gente se forma, a gente faz um juramento lá da medicina, da advocacia. Nós fazemos juramentos. A questão é que nós precisamos cumprir aquilo que a gente jurou. Esses homens, eles queriam criar brechas para que, quando eles quisessem e fosse conveniente, eles se desobrigassem daquilo que eles tinham jurado. Jesus está dizendo, esses homens relativizam a verdade. Esses homens distorcem a verdade. E, meus irmãos, ai daqueles que relativizam a verdade. Quando isso acontece, a religião vira ferramenta de engano. Não é apenas mentir, é justificar a mentira com uma linguagem bonita, com uma linguagem religiosa. E aqui a gente pode observar na nossa vida, à nossa volta, quantas vezes são criadas e nós criamos categorias e desculpas para não cumprir o que a gente prometeu, para não obedecer a palavra, para não sermos transparentes, para não honrarmos a palavra. A verdadeira fé, meus irmãos, ela é chamada a ser uma fé verdadeira, no coração e na vida. O quinto ai, Jesus expõe aqui a inversão de valores que esses homens faziam. Mais uma vez, na semana passada eu falei sobre isso aqui, esses homens tinham esse problema clássico de serem convenientes naquilo que eles entendiam como mais importantes. E Jesus diz aqui que eles observavam muito bem a questão dos dízimos, os dízimos das pequenas coisas. E Jesus não está nem condenando que ele não pudesse dar o dízimo, que não fizesse isso. Mas o problema é que eles olhavam para essas coisas que eram detalhes, que eram pequenas, comparado a coisas muito mais importantes, profundas e centrais, que são a essência da lei. A misericórdia, a fidelidade, a justiça. O que era pequeno, eles se atiam a isso, atentavam a isso. Mas o que era de fato importante, esses homens rejeitavam, negligenciavam, e ele usa aqui então a linguagem: cua o mosquito e engole camelo. Aquilo que é pequeno, eles olham, reparam, ó, a gente tem que fazer isso aqui. Aquilo que é grande, eles ignoravam. E quantas vezes a gente faz o mesmo? Nós somos rigorosos com coisas que são detalhes, ignoramos aquilo que é essencial. Nós nos apegamos aos detalhes e esquecemos as pessoas. Nós somos caxias com as normas, mas indiferente com a dor, com o sofrimento do outro. Será que a gente tem sido exigente com os outros e indulgente com nós mesmos? Ai daqueles que fazem isso.
O sexto ai foca aqui na hipocrisia, na encenação que aqueles homens viviam. Eles limpam por fora, mas por dentro estão cheios de extorsão, de intemperança. O foco aqui estava em como esses homens se preocupavam com a questão da purificação ritual exterior, mas o coração deles estava cheio de maldade. E a ordem de Jesus aqui é clara: limpa primeiro o seu interior. Meus irmãos, Jesus não se preocupa primeiramente com uma vida de aparência, não. Com aquilo que nós mostramos ser, não. Ele se importa com aquilo que nós somos por dentro. Com o nosso coração. Com as nossas motivações. Com a nossa intenção. O problema do coração é o que precisa ser tratado e enfatizado em nossas vidas. Nós só conseguimos entregar o nosso corpo como sacrifício agradável a Deus quando a nossa mente é renovada, é transformada. Enquanto a gente tentar se esforçar de ser uma boa pessoa, de ser um bom cristão, de ser um modelo, mas isso for só pelas nossas forças, a gente vai falhar e vai viver como esses homens. Tentando limpar o exterior, mas com o interior podre, sujo, impuro, cheio de intemperança, cheio de ira, cheio de amargura, cheio de rancor. E nesse mesmo sentido do parecer ser o que não é, Jesus pronuncia aqui o sétimo ai, chamando aqueles homens de sepulcros caiados. Jesus estava aqui no período da Páscoa. E naquela época, não eram os cemitérios onde enterravam as pessoas, não é como é hoje, havia um local específico, não. Você encontrava túmulos espalhados em alguns lugares. E para sinalizar, nessa época, eles pintavam os túmulos para que ninguém pudesse tocar nesses túmulos. Porque você tocar em uma coisa impura, era você estar impuro para participar da Páscoa. Então, essa linguagem que Jesus usa aqui era muito real, muito vívida na mente daquelas pessoas. E os túmulos ficavam bonitos, ficavam visíveis, reformavam. Mas Jesus chama esses homens de sepulcros caiados. Então, pintadinho por fora, bonitinho por fora, sinalizados. Mas o que tem dentro desses sepulcros? Morte. Podridão. Assim eram esses homens. Roupa de crente, fala de crente, discurso de crente, mas por dentro estavam mortos. Por dentro estavam podres. Ai desses homens, que se parecem justos, mas o que reina no coração deles é a hipocrisia, é a iniquidade. Esse ai, meus irmãos, ensina que nós podemos transformar da religião, da fé, algo bom, em uma maquiagem de morte. Se acostumar com uma vida de vir para a igreja, de falar que é crente, de que é membro, que tem até um cargo na igreja de liderança, de oficial. Mas se isso for só exterior, meus irmãos, ai de nós. Ai de nós. O oitavo e último ai que Jesus pronuncia a respeito desses homens é uma hipocrisia histórica. Nessa mesma época, eles limpavam e arrumavam os túmulos daqueles grandes homens da história que tinham morrido. E Jesus e eles dizem aqui, né? Nós não faríamos a mesma coisa que os nossos pais. Nós não seríamos testemunhas, nós não seríamos cúmplices. E Jesus está dizendo, olha, vocês estão falando isso, vocês estão dizendo que são filhos dos mesmos que mataram. E fazem a mesma coisa. Porque foram eles que entregaram Jesus para ser crucificado. Foi esse mesmo grupo que lá na frente vão matar os apóstolos, perseguir os crentes. Eles fazem a mesma coisa. Ai de vocês. Vocês fazem pior. E por causa disso vocês vão experimentar o juízo, o castigo do Senhor. E Jesus confirma aqui quando será. Em verdade vos digo que todas estas coisas
hão de vir sobre a presente geração. Irmãos, Jerusalém foi destruída no ano 70 depois de Cristo e foi algo terrível. O juízo de Deus foi derramado de uma maneira tão forte sobre Jerusalém que não ficou pedra sobre pedra. O relato dos que escreveram isso na história é de uma tremenda assolação das viúvas, de órfãos, homens mortos, pessoas, velhos, velhas, sendo mortos, destruídos, não somente a cidade, mas os homens perdendo a sua vida. Eles sentiram o peso do juízo do Senhor. E diante desse juízo verdadeiro do Senhor, Jesus nos chama aqui a fazermos uma autoanálise, um autoexame das nossas vidas com Deus. Queridos, nós não podemos nos esconder e nós somos mestres em fazer isso. Mestres em colocar roupas, máscaras, maquiagem, fazer discursos, que não é o que a gente vive, que não é o que a gente experimenta. E a gente precisa pedir que o Senhor sonde os nossos corações, para que a gente fuja de uma falsa religiosidade, fuja de uma vida de aparência, de uma vida dúbia, mas como diz o apóstolo, que sejamos cartas abertas. Que aquilo que eu fale possa de fato ser aquilo que eu vivo, aquilo que eu sou. Que sejamos homens e mulheres simples, de valor, que temem ao Senhor e que procuram viver o Evangelho, o puro Evangelho da graça de Deus. Porque se continuarmos a viver uma vida de aparência, no automático, de hipocrisia, de falsidade, ai de nós, meus irmãos. É o que Jesus nos exorta aqui. Temos o juízo do Senhor, mas temos também o lamento do rei, do verso 37 ao 39. O desfecho do discurso de Jesus aqui expõe como ele estava ferido. Jesus não estava dizendo essas palavras com o coração alegre. Ai de vocês, agora vocês vão ver o que aguarda cada um de vocês. Jesus fala isso com lamento, com dor. E essa expressão aqui repetida, Jerusalém, Jerusalém, traz essa linguagem de lamento, de dor. Jesus falou isso. Marta, Marta, Pedro, Pedro. É uma linguagem carinhosa, de alguém que se importa, de alguém que lamenta por aquela atitude. E esse lamento de Jesus aqui é revelado por duas atitudes de Jerusalém. A primeira por causa da violência que aquela cidade tinha. Jerusalém que mata os profetas e apedreja aqueles que foram enviados pelo Senhor. Presta atenção nessas duas palavras que Jesus usa, matar e apedrejar. É interessante porque elas remetem a uma questão muito importante no texto, que é como esses homens reagiam à verdade. Existem muitas formas da gente dizer um não, não é verdade? A gente diz um não polido. Não quero não, estou satisfeito, tá bom. Um não político, tentando justificar do porquê do não. Tem gente que dá um não mais ríspido, não, simplesmente não quero. E veja como foi que esses homens disseram não a Jesus. Foi da pior forma. Foi matando, apedrejando aqueles que anunciavam a verdade, os oráculos de Deus. Eles haviam rejeitado a verdade do Senhor. Não havia possibilidade de negociação para esses homens. Eles não queriam e mostravam isso matando os enviados de Deus. Fizeram isso no passado. Fizeram isso com Jesus. Fizeram isso no futuro. Estevão foi um exemplo disso muito claro. Estevão, quando estava pregando lá, o texto diz que esses homens tamparam os ouvidos, eles começaram a apedrejar. Eles rejeitavam a verdade do Senhor. Eles rejeitavam o Evangelho. E Jesus lamenta por essa postura violenta deles. Lamenta por essa postura de violência e lamenta pela rejeição. É o que diz o restante do verso 37. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Jesus estava deixando claro que, como alguém que ama, como um bom rei, Jesus foi atrás deles.
Não uma, não duas, não três, mas várias vezes. E a gente percebe isso ao longo das Escrituras. O próprio versículo que a gente viu aqui, 35, quando ele fala que do sangue de Abel até o sangue de Zacarias, é uma demonstração quantas vezes Deus levantou profetas, homens de Deus, denunciando pecado, para que o povo se arrependesse, para que o povo voltasse. Mas o povo rejeitou. Esses homens rejeitaram. Seus pais rejeitaram. E Jesus está dizendo, quantas vezes nas Escrituras nós lemos, no Pentateuco, nos livros históricos, nos livros poéticos, nos livros proféticos, Deus chamando o povo ao arrependimento e esse povo rejeitando. Meus irmãos, isso serve de alerta para a gente. Quantas vezes nós ouvimos pregações? Quantas vezes nós escutamos aula de EBD? Quantas vezes nós lemos a Bíblia? E quantas vezes a gente insiste em continuar longe do Senhor, sem se arrepender, numa vida distante, sem relacionamento, sem reconhecer pecado, achando que está tudo normal? Quantas vezes? Quantas vezes? Se a gente continuar insistindo em rejeitar o chamado do Senhor, o que vai sobrar para a gente é isso aqui. Jerusalém, Jerusalém. André, André. Você, você. Essa rejeição nos mostra que também na própria forma como Jesus queria trazer para perto esses homens. Jesus disse, quantas vezes eu quis reunir você como a galinha junto os pintinhos. É interessante a linguagem aqui. A galinha geralmente protege os seus filhotes, os pintinhos, quando está chovendo para proteger do frio, fica tudo lá debaixo das asas da galinha. Ou quando tem algum perigo, vem ali de baixo proteger. O que Jesus está mostrando aqui é a escala da rejeição desses homens. Eles rejeitaram os profetas que Deus enviou, mas Jesus está dizendo aqui que eles rejeitaram agora o próprio Deus. O próprio Cristo. Presta atenção nisso, meu irmão. Quando você rejeita a pregação da palavra, quando você não leva a sério a pregação da palavra, a instrução da palavra, você não está rejeitando o pastor André. Você não está rejeitando o pregador. Você não está rejeitando a palavra que está sendo pregada. Você está rejeitando o próprio Deus. Esses homens não estavam rejeitando somente os profetas. Eles estavam rejeitando o Deus dos profetas. Eles rejeitaram o próprio Deus encarnado, Jesus. Quantas vezes eu quis e vocês rejeitaram? Veja a dureza do coração desses homens. E, meu irmão, rejeição não fica sem punição, sem consequência. O texto termina dizendo o que ia acontecer com esses homens. Jerusalém ia ficar deserta. E essa era uma linguagem presente para eles. Isso aqui apontava para o que aconteceu no exílio, na Babilônia. O exílio que aconteceu, registrado por Daniel, por Jeremias, por Ezequiel, foi por causa do pecado do povo. Eles sofreram as consequências de rejeitarem o Senhor. O Senhor estava dizendo aqui que por causa dessa rejeição, eles sofreriam novamente. Mas não somente isso, Jesus diz, termina, declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis até que venhais dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Segunda consequência de rejeitar o Senhor é que Jesus iria ficar ausente da vida deles. Você já parou para pensar o quão terrível é uma vida sem Jesus? Por rejeitar o Senhor, eles vão experimentar dor e sofrimento, mas vão experimentar também a ausência do Senhor. E isso irá acontecer, eles não iriam mais ouvir a respeito do Senhor, até que venhais a me dizer, bendito o que vem
o nome do Senhor. Vocês não me terão mais, até que vocês ouçam de novo. Jesus está citando aqui algo que foi dito quando ele entrou em Jerusalém. Hosana nas alturas. Os ramos, o salmo que nós lemos aqui no início do culto. Jesus veio a primeira vez. E veio para salvar. E Jesus virá mais uma vez. Mas, meus irmãos, diferente da primeira vez em que Jesus veio para salvar, quando ele vier novamente, ele virá para julgar. O tempo do arrependimento é hoje, é agora. Chegará um dia que não terá segunda chance, não terá outra oportunidade. O dia de se arrepender, o dia de consertar a sua vida com Jesus é hoje, é agora, porque amanhã pode ser muito tarde. O que Jesus está dizendo é vocês que estão vivendo dessa forma, rejeitando, quando eu vier novamente, não vai ter chance para vocês. Vocês vão experimentar o juízo do Senhor. Meus irmãos, esse dia, e nós vamos começar a tratar a respeito da volta de Jesus a partir do próximo domingo, será um dia glorioso e maravilhoso para aqueles que estão com Cristo. Mas será um dia de muito choro e lamento para aqueles que têm rejeitado e continuam a rejeitar o Salvador. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler são palavras duras de Jesus. E você não pode sair aqui dessa noite, eu não posso sair aqui dessa noite, sem pensar e orar a respeito do que nós acabamos de ouvir. Não ignore o alerta do Senhor. Não ignore a denúncia que o Senhor fez nessa noite. Diante disso, eu convido você a se perguntar. Primeiro, quem é que você está escutando? A quem você tem dado ouvidos? Porque assim como Jesus denunciou aqui vários falsos líderes, vários falsos profetas, existem muitos falsos líderes, falsos profetas, hipócritas, ensinando coisa errada e afastando gente do Senhor. Cuidado para não dar ouvidos a esse tipo de pessoa. Cuidado com os ensinamentos, com aquilo que você tem bebido na internet, na faculdade. Cuidado. Fuja desses homens. Porque por ouvir, por beber, podemos nos tornar como um deles e nos afastar do Senhor. Que exemplos temos imitado? Qual tem sido a sua postura diante da palavra de Deus? Diante da pregação do Evangelho? Quantos anos ouvindo a respeito disso? Será que a sua atitude tem sido a mesma de rejeitar? Quantas vezes o Senhor tem te chamado para um relacionamento com Ele, para uma vida de santidade, para uma vida de compromisso com Ele? Quantas vezes Ele tem chamado você? E quantas vezes você tem ignorado? Meus irmãos, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Que o Senhor quebrante os nossos corações. Que o Senhor nos faça ouvir o seu alerta nessa noite. Para que no final, o que sobre para nós não seja lamento, mas possa ser júbilo, alegria, celebração na presença do Redentor e do Salvador.